Olá! Ao longo de quase um século, a Mangueira construiu uma trajetória marcada por tradição, resistência e inovação, tornando-se uma referência dentro e fora do carnaval. Mas além dos desfiles e dos títulos conquistados, o que torna essa escola tão influente? Como ela se consolidou como um símbolo de identidade e representatividade na mídia e nas redes sociais? Este foi o assunto abordado pela jornalista Catarina Brito em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em seu vídeo documentário Entre Mídias e Histórias, um olhar sobre a Estação 1ª de Mangueira, Catarina revela a história, o samba, a identidade e, é claro, sua paixão sobre a Mangueira. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e Catarina Brito é a minha convidada. Eu sou Gabriel Rodrigues e o MAC Entrevista está começando. Catarina, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou muito feliz de ter voltado. Para mim foi uma realização de um sonho. Para início de conversa, você inicia seu TCC de uma forma diferente, né? Em primeira pessoa. Por que dessa forma? Eu acho que para falar de um tema que eu sei falar muito bem, que eu queria demonstrar o que eu sinto para uma escola de samba, tinha que ser em primeira pessoa para as pessoas conseguirem se aproximar um pouco mais do meu trabalho e entender como ele era importante também para minha vida. Vem, a maior escola de samba do planeta! Cuidado que a Mangueira vem aí! Pé direito, muita sorte! Você conta também que cresceu neste meio, né, sobre o meio do carnaval. Como que começa a sua relação com o carnaval de fato? Eu acho que tudo começou pelo meu avô, né? Meu avô foi passista da X9 lá de Santos, então ele passou por gerações e para mim foi uma coisa muito natural. Então minha família sempre me incluiu desde pequena, me passava as informações, eu assistia os desfiles, participava de escola de samba, então foi uma coisa que entrou na minha vida, eu nem percebi, assim, não foi uma dificuldade que eu tive para entender algum quesito, para entender alguma coisa, foi conforme o tempo, bem natural mesmo. Uhum. Essa ligação de família fez com que você escolhesse a Mangueira como tema do seu TCC? Também, na verdade não é nem a minha escola de paixão, a minha escola de paixão é a Portela, mas a Mangueira ela sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha para entender um pouco mais porque ela era tão famosa. Todo mundo, a gente fala que todo mundo tem sua escola de coração, mas a Mangueira ela sempre desperta, tem um pedacinho ali dentro, sabe? Então ela é meio a matriarca, né? E eu queria também entender um pouco mais sobre isso. Então para mim foi um estudo que não queria só passar para as pessoas entender um pouco melhor da escola de samba, mas também, para mim, entender um pouco mais sobre a Mangueira. Uhum. E por que um vídeo documentário? Então, a propósito, era para ser um site, e eu acho que quando eu conversei com muitos professores, muitas pessoas sobre o meu TCC, eu estava bem segura para trazer esse tema, e aí falaram que não tinha como não ser uma coisa visual, porque eu acho que para você entender o carnaval, você também precisa ver, você precisa reconhecer as pessoas, mas tem que ser, não dá para ser só de forma escrita. Então, eu tinha que mostrar também o que eu já assisti, o que eu já presenciei, para as pessoas também entenderem o que eu estava procurando entender também. E, na sua visão, o que é que você vê de importante da contribuição do carnaval na nossa sociedade, na nossa cultura hoje? Nossa, muita coisa. Acho que o básico e o principal é o conhecimento. Desde pequena eu aprendi muita coisa que em outros lugares não estavam me dando a oportunidade de aprender e conhecer também muita coisa. Eu brinco que nos meus 14 anos, assim, na escola, na época que a gente tinha que começar a ler obras literárias, eu nem precisei ler um Iracema, um Dom Quixote, porque teve enredo da Beija-Flor, teve enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, que já falava sobre isso, então eu só decorava o samba, eu assisti o desfile, então foi uma parte de conhecimento que eu adquiri muito fácil. E de uma forma que eu gostava também de entender. Então, acho que primeiro as pessoas precisam entender também que o carnaval, uma escola de samba, ela é conhecimento. E também valorizar, porque tem muita gente que vive de carnaval, né? Tem um outro emprego, mas o
o carnaval ele gera muita oportunidade para muitas pessoas, e isso foi uma das coisas que eu mais entendi na Mangueira. Tem muita gente do morro, muita gente da comunidade ali, que não tem oportunidade. E a Mangueira, por si só, ela cria muitas portas que as pessoas não tinham nem noção que elas poderiam ter, que elas poderiam, aonde elas poderiam chegar. Então, isso foi uma das coisas que mais, assim, me impactou de ver no trabalho. E é uma coisa que eu já sabia, mas acho que você vê de perto é totalmente diferente. Mangueira, ela opera no sentido de reconstruir sentido mesmo, né? Vou repetir a palavra que é importante, dar sentido de mundo à sua comunidade. E isso vai muito além, evidentemente, do carnaval. Isso está ligado à maneira como você brinca, como você ama, como você odeia, como você bebe, como você come, como você celebra, como você lamenta a morte, né? Isso tudo é Mangueira. Mangueira, então, reconstrói sentido de mundo para a sua comunidade. Você mencionou que a Mangueira vai além do que o samba e do impacto social. Então, como isso se manifesta hoje? Eu acho que a Mangueira, ela traz muitos temas sociais, né? De um tempo pra cá, ela veio, quando entrou o carnavalesco Leandro Vieira, que hoje ele tá na Imperatriz Leopoldinense, ele trouxe isso também pra Mangueira trazer um pouco mais de temas sociais. Tem escolas que já têm isso de base, como a Paraíso do Tuiuti, e, por exemplo, esse ano mesmo ela veio falando Quem Tem Medo da Chica Manicom, que foi a primeira travesti do Brasil, então... tem escolas que já tem isso. A Mangueira, ela tinha tudo para ter isso, mas ela não abordava tanto. Isso também vem parte lá de trás, porque época de ditadura, muitos enredos eram barrados, as pessoas não podiam falar sobre o que elas quisessem, elas não podiam enaltecer pessoas que faziam parte da história dela. Então, acho que a Mangueira hoje, ela conseguiu encontrar o lugar dela, conseguiu reconhecer que o morro faz parte disso, que tem esse impacto social, sim, e que ela pode conseguir grandes coisas e atrair grandes lugares e oportunidades para essas pessoas também, trazendo isso. Você tem algumas escolas de samba que só existem porque desfilam. Não é o caso de Mangueira. Mangueira é uma escola de samba que só desfila porque existe. Então a existência de Mangueira vai muito além do desfile, né? O desfile é um episódio na história de uma escola de samba que transcende o carnaval e é atuante o ano inteiro na cultura do Rio de Janeiro e no imaginário da cultura brasileira. Pegando agora o carnaval deste ano, a Mangueira ela ficou em 6º lugar, né? A grande campeã do carnaval carioca foi a Beija-Flor, como a gente soube. Mas ela trouxe para a avenida como samba enredo a flor da terra no Rio da Negritude, entre dores e paixões, onde vai falar ali um pouquinho da herança do povo bandu no Rio de Janeiro. Segundo o seu olhar, qual é a análise e quais foram os momentos mais marcantes para você? Olha, de primeira, quando saiu o enredo da Mangueira, eu demorei um pouco para entender. De fato, no dia que eu fui gravar, inclusive, o TCC estava participando da escolha do samba enredo, estava uma das eliminatórias, então eu pude entender um pouco melhor, quando eu conversei também um pouco com as pessoas, me aprofundar um pouco mais. Eu acho que esse samba veio na hora certa. Tem a Pedra do Sal ali, que hoje em dia se tornou um lugar ali no centro do Rio de Janeiro, ali perto da Lapa, que as pessoas vão ali para beber, mas as pessoas não sabem aonde estão pisando, não sabem que ali faz parte dessa história do povo banto, e foi muito importante entender, principalmente porque meu pai é carioca, então assim, meus avós são cariocas, entender de onde veio todo mundo, como que foi essa chegada aqui, faz parte da nossa raiz, né? Então, são coisas que a gente, infelizmente, não aprende numa escola, mas entender que isso tudo tornou aonde chegou, né? E aonde chegou, e chegou na Mangueira. E tem umas partes do samba que já me impactaram, que fala: o alvo que a bala insiste em achar, lamento informar um sobrevivente. Isso retrata a realidade hoje em dia. O que mais a gente vê aí são pessoas jovens morrendo simplesmente por conta da cor da pele. Então, é um enredo que precisou ser falado. O alvo que a bala insiste em achar, lamento informar, um sobrevivente. Meu som por você criticado, sempre censurado pela burguesia. E no desfile, eu tava lá, né? Eu assisti lá na Sapucaí. E eu acho que um dos momentos que mais me marcaram, primeiro foi a comissão de frente, que foram só homens,
que eles primeiro representavam o povo banto e depois eles viravam os meninos, né, os crias dali da Mangueira. Eles dançavam passinho, empinavam pipa, usando Kenner também, que era uma marca que um pouco tempo atrás era considerada marca só de pessoas faveladas, né? Hoje em dia não. Então, isso primeiro foi o que me impactou, assim, com certeza, ainda mais porque eu tava bem do lado do módulo dos jurados, então ver ali ele se apresentando foi extremamente bizarro, assim, eu não consigo nem explicar o que passou. E também depois uma imagem que repercutiu pós-desfile, mas na hora me impactou, que foi de um menininho que ele tá em um dos vídeos agora que a Mangueira também fez um documentário sobre o povo banto. E aí ele veio acho que no último carro, assim como destaque, e ele tava chorando muito, mas ele tava se divertindo ao mesmo tempo, ele tava muito emocionado de estar ali e vieram outras crianças. Então, é só o retrato da realidade, né? São crianças que estão emocionadas ali, que elas estão vendo uma oportunidade de crescer, que a Mangueira está dando essa oportunidade para elas, mas elas sabem, infelizmente, da realidade. Então, acho que isso me impactou bastante. Você acredita que o carnaval ele tem perdido espaço e público cada ano que passa? Sim. Eu acho que isso foi também um dos motivos de eu ter trazido esse tema para o meu TCC. Eu acho que a nossa geração foi se perdendo. Não digo que é culpa nossa, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que com o tempo a gente foi deixando um pouco levar essa parte dessa cultura da escola de samba, né? E eu acho muito triste. Eu sempre tento trazer isso para as pessoas mais próximas de mim, para os meus amigos, para as meninas que moram comigo, explicar o que é, o que eles vão trazer, que... Gente, é importante, como eu sempre falo, é conhecimento. E gera muita coisa, gera economia, é turismo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim. E eu fico muito chateada, assim, com o fato das pessoas ainda não entenderem isso de fato, demorarem para entender. É claro, hoje eu vejo muita gente da nossa idade que frequenta camarote, mas nem sabe o que está acontecendo ali, do outro lado da avenida, sabe? Então, eu tento trazer isso. Tem essa percepção de que tem que agradar o público da TV, o público do camarote, que acha muito cansativa a maratona. Tudo tem sido feito nesse sentido, e aí se vai dar resultado ou não, se esse público vai aumentar, e qual vai ser a consequência disso, aí a gente pode chutar agora, a gente pode fazer as nossas projeções, mas a gente só vai saber mesmo daqui 20, 30 anos. Agora eu comecei uma série no meu Instagram, que é o Já Pode Sambar, onde eu trago também um pouco mais sobre isso, explicando coisas que pra mim são básicas e coisas que para as pessoas que frequentam o carnaval são básicas, que é tipo, o que um mestre-sala e uma porta-bandeira faz, qual que é a função deles, eles são um quesito, eles são um segmento, explica coisas básicas, mas são coisas básicas que pessoas da nossa idade não entendem porque também não procuram. Então, tento trazer isso numa linguagem mais atual, né, que é a nossa, de uma forma que as pessoas tenham interesse, e eu espero que isso ajude, porque não tem como isso acabar, sabe? É do nosso país, é uma cultura muito forte, muito enraizada, que não pode parar e estacionar, né? Esses vídeos que você está fazendo agora, eles nasceram a partir desse TCC, como continuação desse TCC, para as pessoas verem a partir agora nas suas redes? Sim, eu tinha muita vergonha, parece até brincadeira, mas eu tinha muita vergonha de gravar, de falar isso nas minhas redes sociais. E demorou também muito tempo para eu postar o teaser do meu TCC no Instagram e colocar o meu documentário no Instagram e tal. Então, quando eu tive essa oportunidade, vi que as pessoas estavam gostando, que estavam muitos amigos meus que não têm esse contato com o carnaval e chegaram e falaram: nossa, eu quero ver, eu quero entender mais sobre isso. Foi uma oportunidade de eu falar: olha, tá aí a faca e o queijo na mão, vamos fazer isso acontecer. Era janeiro também, estava começando o carnaval. Eu tive muita oportunidade, a primeira escola que eu fui foi aqui, o Tatuapé. Oi, gente, tá aberta oficialmente minha maratona do Carnaval de 2025. E hoje, no meu primeiro episódio, eu vim conferir a escola de samba que vai levar pro AMB a Justiça. E aí, já pode sambar? Vem conhecer o ensaio geral do Acadêmico do Tatuapé. Vambora!
total assistência para gravar e foi muito divertido, foi muito bacana poder fazer isso. E depois eu fui no Vai Vai, que é a minha escola de coração daqui de São Paulo, também tiveram esse cuidado comigo. Então agora eu vou deslanchar isso, porque também quero mostrar que o carnaval não acontece só em janeiro, fevereiro e março, ele acontece o ano inteiro, tem um ano, né, de preparo para acontecer em 70 minutos de avenida. Então, vou continuar com isso sim. Agora, para um olhar mais técnico. Durante a construção do seu TCC, você passou por alguma dificuldade, econômica, logística, ou até mesmo de conseguir personagens para você conseguir fazer o seu TCC? Sim, porque como eu estava falando de uma escola carioca, eu teria que me deslocar para o Rio de Janeiro. Então, primeiro foi uma conversa que eu tive com meus pais. Não foi muito difícil de convencer, porque eles gostam bastante de ir para o Rio, eles me incentivam. Meu pai é mangueirense, então para ele estava feito. Mas, é claro, exige muita coisa, então foi uma conversa, porque exige dinheiro, tempo, muita coisa que, por conta de ser uma escola carioca, talvez tenha me bloqueado um pouco de fazer mais coisas. Mas uma das dificuldades que eu tive lá foi que quando eu cheguei, eu tive que esperar a moça da assessoria de imprensa me dar um aval para eu poder começar a gravar. Então teve pessoas que, por exemplo, o mestre Sala, ele esperou ela dar um ok para ele no WhatsApp para ele poder me dar uma entrevista. Eu expliquei tudo, mostrei, a gente tem o termo de imagem, então mostrei que era uma coisa séria, mas isso daí eu senti um pouco de impasse. E algumas coisas também que eu não pude gravar, por exemplo, eu não pude gravar a Rua da Mangueira. Teve gente que... Minha mãe foi tirar uma foto minha na frente da quadra e vieram questionar o que minha mãe estava gravando, porque a Mangueira ela é uma das únicas escolas que ainda fica na comunidade, ela fica bem no pé do morro. Então, a gente sabe que tem coisa que a gente não pode mostrar, né? Então, eu mesma subi o morro e eu não pude gravar e mostrar a experiência que eu tive lá, infelizmente. Então, acho que essa foi a parte que mais me dificultou um pouco. Então, como você falou, a Mangueira, ela dá dentro da comunidade. Você sentiu, teve alguma pressão ali em cima de uma represária ou um medo de fazer a sua entrevista ali, gravar ali? Eu acho que eu não tive esse medo porque eu já tinha frequentado a quadra da Mangueira. E eu tava com uma das pessoas que eu entrevistei, que foi o Júlio. Ele me conhece minha mãe de muitos anos, porque ele é de Santos e um dia ele foi pro Rio de Janeiro, foi pro Morro da Mangueira, ele começou a frequentar a escola e hoje ele é diretor. Então, ele me deixou muito à vontade com isso, mas eu acho que se é uma pessoa de fora, talvez se assuste um pouco. Tipo, infelizmente essa é a realidade. Eu acho que vai se assustar com tudo, né? Porque o mundo deles ali não para. Você que é o estranho que tá frequentando lá. Óbvio, eles têm total respeito e cuidado, porque eles sabem que é um ponto turístico e é a favor deles. Então eles não vão fazer nada, não vai acontecer nada que vá piorar essa situação, né? Que todo mundo cria na cabeça, né? Tem essa coisa de medo da comunidade, medo do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas eu sempre frequentei as quadras, já fui pra Madureira, meus pais já foram pra Nilópolis, a gente já foi pra vários lugares e eu nunca senti esse medo, não. Pra quem tá fazendo o TCC agora, você tem alguma dica? Eu acho que... se jogar e fazer tudo o que você tiver vontade e não ter medo, não ter insegurança de nada. Eu sei que é muito difícil, mas pensar que também é um trabalho seu, é uma realização sua. No final, eu estava muito realizada com o que eu fiz e com a repercussão que eu não imaginava que ia ter, tipo, de pessoas que não são desse meio, de terem gostado, de terem se interessado por isso, que era a minha principal proposta, e também entender o que eu procurava no trabalho, né? Quero entender de verdade o que essas pessoas passam, o que é para elas a Mangueira, o porquê que ela é considerada a maior escola de samba do planeta, e eu consegui isso na hora. E qual foi o seu maior aprendizado no final de tudo? É que o nome escola de samba, né, já se diz, né, escola de samba. Então, ali você tá para aprender, você tá para contribuir com muitas pessoas. E que a Mangueira é muito chão mesmo, como eles mesmo falam, ela é raiz. O morro faz parte da Mangueira, a Mangueira faz parte do morro, a comunidade, sim, é um dos pontos que fazem a escola subir, diferente de muitas outras, que não é só a comunidade que ajuda. A Mangueira, ela é isso, não tem como você desvincular uma da outra, e sempre vai ser isso. Eu acho que é por isso que ela é tão conhecida, porque a comunidade faz questão
de colocar a Mangueira nesse patamar. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos seus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci, jamelões, sou verde rosas multidões. Catarina, foi ótimo conversar com você. Muito obrigado por esse bate-papo. Falar um pouquinho do carnaval, que é algo que a gente gosta bastante, porém que é pouco explorado. E muito sucesso na sua jornada profissional. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de poder estar falando mais sobre esse assunto. Eu que agradeço. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.